Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, uma entrevista aqui com o Glaucio Sela Dalla Corte. Glaucio Dalla Corte Sela, né? É, Eu exatamente. confundo sempre. É, Nosso café da manhã aqui, um bate-papo diário. E aí, pra quem que não sabe, Glaucio ficou famoso em 2014, né, Glaucio? Sim. Pelo um feito que pouquíssimas pessoas conseguiram no Brasil, mas especificamente duas. Durante alguns anos só você tinha feito isso, né? Que É. foi vencer o atual campeão mundial Magnus Carlsen. Outra coisa legal também é que o Glaucio é mestre nacional de xadrez, conseguiu esse título ano passado no Continental das Américas, que foi jogado em São Paulo, no mesmo torneio que eu consegui virar mestre também. E aí, Glaucio, tudo bem? E aí, galera, tranquilo? Estamos firme aí acompanhando sempre as lives do Matheus, transmissões. O Matheus tem feito muito aí pelo xadrez do Mato Grosso do Sul, então fiquei muito feliz de receber esse convite. E a gente ficou mestre junto, dividiu o apartamento junto, né? O Sim, apartamento da alegria, na verdade, porque ele era da tristeza alguns dias, né? todo mundo saiu mestre de lá, né? Estávamos eu, o Sim, Matheus, o Guilherme e o Nivaldo dividindo o apartamento. O Nivaldo já era MN e os outros três que jogaram a competição saíram MN também. Então, era só sucesso, tá lá. Ó, é o ponto mais valorizado da cidade agora, de São Paulo. é. Mas uma coisa legal é que o apartamento virava dia da tristeza em alguns momentos, né? Com Tinha dia certeza. que era, nossa, terrível, né? A gente teve uma rodada que os três perderam assim e a gente só queria enfiar a cabeça na parede e não sair mais. A volta era. A volta do salão de jogos pro AP era terrível. A gente. Sem comentários, né? Era um chorando pela partida que perdeu. Ah, Eu valeu, tava, Pedro. Vou aumentar o som do eu, gloss aqui. Pera aí, eu só um tava pouquinho. tão nervoso e estressado, Matheus, não sei se você lembra, mas eu passei mais tempo, acho, jogando pôquer entre as partidas do que preparando alguma coisa. Nossa, sim, sim, eu lembro. Era maneira anti-estresse para não pirar. Cara, eu lembro que eu tava preparando muito todas as partidas ali. Eu tava, tipo, muito focado no torneio. É um dos poucos torneios que eu joguei, tipo assim, muito focado mesmo. E preparando as partidas, né? Porque realmente não preparo. Eu jogo o que dá na telha ou o que eu já sei mesmo, de teoria, né? Eu acho que pra mim tem mais resultado jogar sem ficar preparando e tal. Mas como era um torneio muito importante, eu queria muito jogar bem. Eu fiz minhas preparações muito loucas lá. Você lembra que eu ficava, tipo, acho que das 10 da manhã até as 6 4 e pouco da tarde preparando, né? A Com três partida. professores diferentes, né? Na verdade, com dois, né? Com o Neures e com o Fernando Freire, né? Mas às vezes até o Axel não te dava uma dica? Não, o perdão. Perdão, perdão. Tava levando muito a sério, né, o torneio. Mas e aí, como que... Uma coisa legal desse quadro é a gente mostrar jogadores que não são profissionais, mas que têm um certo estrada de xadrez, né? Você tem quanto tempo nessa estrada aí? 20 anos. 20 anos? Caramba. Minha idade quase, né? Conta pra gente, como é que foi? Você começou a jogar com quantos anos? Como é que foi sua paixão? Como você descobriu o xadrez? Cara, minha história é bem legal, porque minha mãe tentou me ensinar com 8 anos e eu odiei o jogo. Eu achei um jogo chato e ela me levou um tabuleiro com pecinhas pequenas e tal. E eu era uma criança muito imperativa, assim, que só causava problema, né? Daí Muito bom. passou um tempo, cara, eu usei mais as pecinhas para atacar nas pessoas que iam lá em casa do que propriamente para jogar o jogo. Mas é mais divertido tacar as peças nas pessoas do que jogar xadrez, né? Porque o xadrez ele é pouco intuitivo, né? Diferente de um futebol, de um vôlei que você larga a bola e qualquer um sabe o que tem que fazer. No xadrez, se você não tiver um acompanhamento, fica mais difícil. E eu fui gostar mesmo do jogo quando eu tinha perto dos 12 anos ali, 11 para 12 anos, um professor de educação física num dia chuvoso, colocou um problema de mate em dois lá, era aquele final de duas torres e rei contra rei, mas que você podia dar escadinha assim com mate em dois. Sim. Daí, daí a gente tentou lá por 40 minutos, ninguém conseguiu, e depois ele deu a resposta, e daí eu vi que
aquilo não era um problema de xadrez, né? Era um problema da minha vida. Que eu pensava as coisas muito imediatamente e não conseguia pensar na próxima jogada, e por isso que eu me meti em tanto problema. Daí eu comecei a me apaixonar pelo jogo e mudou minha vida. Caramba, Foi. é engraçado, né? Porque o xadrez ele transforma vidas, né? Exatamente. E você tava com 12 anos, e aí como é que era? Você começou a estudar mesmo jovem? Como é que foi? Que você começou a pegar gosto, falar assim, não, tem que estudar, ler livro, treinar pra ganhar da galera? Como é que foi? Então, assim, antes do xadrez, eu era uma tragédia. Minha mãe tentou me colocar em tudo que é tipo de esporte, mas eu era sempre o último a ser escolhido em tudo. Eu era ruim em tudo, tinha autoestima muito embaixo. Depois que eu comecei a jogar e ganhar as primeiras competições e tal, minha vida mudou 100%, sabe? Eu comecei a ter confiança em mim, eu ganhei medalha em 16 esportes, daí eu comecei a usar o xadrez para ir para as competições. Nossa, viajei para muitas cidades do Paraná. Acho que das 399 eu devo ter jogado umas 150, pelo menos, ali nos próximos 10 anos, desde que eu comecei a jogar, tipo, até 10 anos de carreira, eu digo. Sim, sim. E foi isso, tipo, o xadrez me ajudou a fazer a coisa que eu mais queria, que era poder viajar. Minha mãe não tinha condições de ficar me bancando viagens, então com o xadrez eu pude, ao mesmo tempo que eu senti que eu melhorava na escola, tanto que eu fiz meu ensino médio em uma universidade federal. Eu consegui passar no Cefet, depois ele Caramba, virou TFPR, o meu diploma saiu de Universidade Tecnológica Federal, do ensino que médio. massa, hein? Então, o xadrez ele transforma a vida de várias crianças, né? Eu mesmo, o xadrez transformou a minha vida de forma assim que eu nunca poderia imaginar, né? Aquele moleque. Eu era um molequinho que saia correndo na escola e derrubava, tipo. Eu lembro até hoje que eu fui. Primeira vez que eu. Acho que eu fui pra diretoria, que eu era criança, tipo, tinha uns 6 7 anos, assim, sabe? Sempre era muito espoleta, falava um monte de besteira, não tava nem aí pra ninguém. E. E aí, no intervalo, tipo, aquele frio, sabe? O maluco servindo sopa lá na escola. Aí tá o Matheus correndo, igual um doido, e passa derrubando sopa em todo mundo, assim. Fez muito sucesso, cara. E não era porque era malvado, tá ligado? Era porque eu não parava quieto. Até hoje não para, mas assim, o xadrez me ajudava muito em relação a isso. E, e depois que eu conheci o xadrez, cara, muita coisa mudou, sabe? Continuo não parando quieto, continuo sendo insuportável, mas pelo menos eu tenho concentração pra fazer as coisas que eu preciso, sabe? Pra estudar, pra poder ter um bom compreendimento dos problemas em sala de aula e na minha vida inteira foi assim, né? Bom dia, Pedro. Bom dia, Valências. Tudo bem com vocês? Então, eu acho que ele transforma vidas, né? Se Exatamente. jogado da maneira correta. Bom dia, Samuel. E aí, conta pra gente aí, como é que foi seu primeiro torneio? Foi um desastre também? Foi o meu primeiro torneio foi um desastre. Eu jogava com as criancinhas lá, perdia tudo, mas sempre fui muito competitivo, né? Então acho que isso foi um gás pra mim, né? Eu não me apaixonei pelo xadrez e depois comecei a ficar competitivo. Não, eu era competitivo e por ser competitivo, o xadrez me seduziu, assim. Eu comecei dando sorte, até que acho que eu fiquei nas primeiras posições para os torneios da escola e tal. Eu até estava indo bem nos torneios da cidade, da região, até que eu resolvi jogar um estadual, acho que quando eu tinha uns 13 anos, e daí eu descobri que eu não sabia nada de xadrez. Eu cheguei lá, eu fiquei na penúltima posição, acho, Caramba, e, e daí eu percebi o quanto que a nossa região estava atrasada em relação ao resto do estado. você é natural de que cidade? Francisco Beltrão. Eu nasci em Pato Branco, mas eu vivi minha vida inteira em Beltrão. Só que quando eu fiz o ensino médio no Cefet lá, que pois agora é o TFPR, foi em Pato Branco. Então eu consegui ser vice-campeão do estado lá, acho que em 2004, 2004 vice e 2005 bronze a gente conseguiu. Ah, muito bom. São quase. E, Pode mas falar. assim foi essa alternância, sabe, cara? Na cidade eu me dava bem, eu ia lá, treinava, estava começando um projeto novo de xadrez que o professor Jerry Pilate encabeçou. O Jerry Pilate é uma referência no Brasil, para quem não sabe. Ele traduziu um livro, Por que Xadrez das Escolas, do Vencio Blanco, que é um peruano lá, e ele implantou o xadrez na grade curricular de Francisco Beltrão. E esse modelo foi implantado para outras cidades do Brasil. Então, muito do que o xadrez escolar conquistou foi em função do que o Jerry Pilate fez.
E eu tive a felicidade de estar na cidade certa, no lugar certo, quando as coisas começaram, embora eu tive pouco proveito desse xadrez escolar de Beltrão, já que eu fui estudar em Pato Branco e fiz o meu maior desenvolvimento E quando eu estava lá. você tinha quantos anos aí já, quando você foi para Pato Branco? Foi fazer o ensino médio, né? Então eu tinha 15, eu entrei em 2002, de 14 para 15 anos e saí em 2000 Não, entrei em 2003 e saí em 2005. Foi 2003, 2004, 2005. E aí você fez qual curso? Foi em Pato Branco Não, mesmo? Fez universidade? Depois não, você então, fez... lá Quando era o você... ensino médio, né, que virou o TFPE, e depois eu fui fazer Direito na UniOeste, em Francisco Beltrão, em 2006. Ah, Daí entendi. Voltou eu para sou Beltrão, então. Voltei, daí fiquei em 2006 a 2010 em Beltrão, mas mesmo quando eu estava estudando em Pato Branco, eu estudava lá, eu morava em Beltrão, são cidades de 50 quilômetros de diferença, então olha a rotina que eu tinha, cara, eu acordava às 5h30, eu pegava o ônibus para ir para a escola, chegava na escola, saía 11 e pouquinho, chegava 1 e pouco de volta, trabalhava até as 6 horas, das 6 às 7h30 eu dava aula de xadrez para ganhar um dinheiro que fosse só meu, que o trabalho que eu tinha de tarde era para ajudar minha mãe, então Entendi. acabou que o xadrez virou minha fonte de renda por algum tempo, embora pouco, mas foi Eu necessário. acho que boa parte da galera do xadrez passa por essa fase, né? De ter que dar aula. Eu tô nessa fase, por exemplo, de ter que dar aula, investir em crianças, os alunos e tal, né? Enquanto vai se formar, enquanto vai resolvendo sua vida, né? É. E... Mas assim, é um momento que eu acho muito gratificante, né? Viajar com as crianças, ter resultado em torneios, acompanhar elas. Tipo, ano passado eu fui pra Guayaquil, no Pan-Americano, com uma aluninha minha. Então, assim, é uma fase que eu tô curtindo muito. E de verdade eu acho que vai demorar. Eu espero que demore pra acabar. Sem dúvida, Porque Matheus. trabalhar com xadrez é. Eu gosto particularmente bastante, né? É apaixonante, né, cara? E assim, que nem eu falei antes, eu tenho medalha em muitos esportes. Eu tenho Sério? Eu tenho só em quadro. xadrez e handball. Mas assim, eu sempre tive na cabeça de que, por mais que eu gostasse de outras coisas, eu tinha que continuar treinando xadrez, porque o xadrez eu ia usar para qualquer profissão da minha vida, seja médico, engenheiro, advogado. Eu não sabia o que eu queria ser quando eu estava no ensino médio, Sim. mas eu sabia que as habilidades que eu aprendi no xadrez iam me serem úteis, né? E então eu nunca quis parar de treinar, principalmente o cálculo, porque eu sabia que ia ser muito benéfico. E como é que foi pra você? Como é que era, tipo, conciliar faculdade, xadrez? Porque é muito difícil, né, você conciliar. Quando você começa, chega um ponto que a galera ali, pelo menos que eu vejo, tem aquela grande crescente, né, dos seus 13 aos seus 17 anos, e depois dá uma estagnada, né? Porque vem faculdade, vem alguns problemas, e aí fica difícil evoluir no xadrez, né? Não, exatamente. A gente, na verdade, eu, pelo menos, eu sempre fui de oscilar entre treinar muito ou não treinar nada. Eu sempre fui 8 ou Você 80. Eu não treinava consigo. um dia sim, um mês não, assim, né? Cumpriu a Não, cota, né? Um dia você treinava não, 10 horas, né? E um mês você não fazia nada. não exatamente assim. Eu pegava. Tem Porque eu fases que eu fazia falo isso. assim. Para mim, é assim, tem fases que eu falo, eu vou conquistar o objetivo. Daí, como é que é? Sei. Vou lá e treino 10 horas por dia durante uns 4 meses, até conseguir o que eu quero. Consegui, daí, de repente, eu fico 6 meses sem treinar Encostar no nada. tabuleiro. Então, olha só. Eu Quando eu fiz 18 anos, eu consegui ganhar, logo depois de um tempo, eu ganhei medalha de ouro nos Jogos Abertos. Para mim, isso No daí já era Paranaense, né? É um jogos é muito forte, né? muito forte. Para mim, já tinha sido quase que o auge. Antes disso, eu me tornei o primeiro jogador do Sudoeste Paraná a ter hit feed. Pra você ter uma ideia, era muito difícil conseguir ter hit feed uma época lá. Tinha que fazer Ah, eu blocos, tinha pouca lembro. gente que Nossa, jogava. eu lembro essa parte, né? Pra você fazer rating features que eram, tipo, se eu não me engano, isso em 2010, 2011, né? E, E aí, tipo, você tinha que montar blocos, cada bloco de no mínimo 3 partidas, e a cada 3 partidas você tinha que ganhar uma de algum jogador feed. Você tinha que isso, ganhar, você não tinha que ponto, tinha que fazer um em 3, na exatamente, verdade, no mínimo, né? E aí fazia o exatamente. rating em relação à média deles. E galera tinha um Isso, rating muito baixo pro deflacionado, né? deflacionado. Lá no Paraná, principalmente, cara, os caras jogavam para 2.300 com 2.000 de rate. Tanto é que, olha, eu abri em 2008, se eu não me engano, o meu rate. Sim. E
Eu abri com 2,44, cara. Na próxima competição que eu joguei, eu ganhei de cara de 2,300, assim. Eu ganhei uns 30 pontos de rate que se eu tivesse esperado para abrir, eu podia ter aberto com uns 2,200. Daí eu joguei um Continental, que eu comecei empatando com um cara de 2,400 também. Então, assim, eu tava numa vibe bem boa em 2009, por aí e tal. Só que daí... Um monstro, hein? Daí eu peguei e me aposentei, assim, em 2010 eu parei de treinar para começar a estudar para concurso, virei advogado e tal. Daí depois de 2012, enquanto eu estava em Curitiba, eu fiz pós-graduação e voltei a treinar. Daí treinei um monte, daí depois parei de novo. Eu acho que esse é o sonho, né? De todo enxadrista amador, né? Você resolve a sua vida para poder jogar xadrez, né? Foi o que eu fiz, cara. Eu acho que o objetivo de muita gente que eu vejo, não, porque eu vou conseguir me estabilizar e fazer as minhas coisas, as minhas atividades para poder jogar xadrez. Então, é o sonho, né? Aí você se banca nos seus torneios, viaja para tudo com tranquilidade, né? Eu posso dizer que eu consegui realizar o sonho, né? Porque foi sacrificante. Olha, eu fiquei um ano Valeu fora, pelo longe. follow, Bruno. Fiquei um ano longe da minha namorada, que agora é minha esposa, né, que também é jogadora de xadrez. Em 2012, lá só estudando, cara, estudando 10 horas por dia. Em 2013, estudei muito, mas valeu a pena. Passei em 10 concursos e pude escolher um que se adaptasse bem com a minha carreira de jogador de xadrez. Então, hoje eu tenho bastante liberdade para treinar, tenho um salário bom, tenho folga para viajar, então... Estou muito feliz com a escolha que eu tive. E é um conselho que eu daria para todo mundo assim que gosta muito de treinar xadrez. Cara, estuda também, porque é muito mais fácil passar num concurso público do que virar mestre nacional de xadrez, pode ter certeza. Foram 19 anos para virar mestre nacional e foram um ano de estudo para passar em concurso. É complicado, né? Outra coisa que. O Glaucio já falou, né? Ele deu a sorte de casar com uma enxadrista, né? Isso é importante, alguém que gosta do jogo pra estar com você, né? A nossa lua de mel foi em Pipa, jogando Continental, cara. E o Caraca. pior de tudo é que a gente se enfrentou na quinta rodada, cara. E ela te massacrou, né? Alguma coisa assim? Me ganhou. Te ganhou? Mas foi bacana, cara. Mas essa é a parte legal, a gente poder disputar competições juntos, viajar. Tem uma matéria no Jornal de Beltrão, se vocês jogarem na internet, aparece ali, que é casal é separado pelos jogos. Daí assim, a capa do jornal era isso, né? Por quê? Porque eu estava contratado por Pato Branco e ela estava contratada por Maringá para jogar os Jogos Abertos. Sim. Só que daí, cara, saiu isso na capa, de repente minha mãe pergunta: o que aconteceu? Separaram, brigaram, alguma coisa assim? Então, as matérias às vezes são muito escandalosas. Né? Separados pelos jogos. Opa, pera aí, a gente resgatou a hidratação aqui, que hidratação é importante. Deixa eu pegar um copo d'água aqui. Tem umas recompensas aqui no canal, que quando alguém resgata, a gente tem que fazer. Hidratação, tem que tomar água. Às vezes, o Molina tem uma que ele tem que pagar 10 seleções. A galera, eu não tenho essa porque eu não tenho uma rotina muito atlética, né? Eu tô tendo que me recuperar. Para quem me conhece aí, sabe que eu virei uma sanfona, né? Eu tava com... Quando eu ganhei do Calce ali, se vocês pegarem as fotos, eu tô com perto de 80 quilos, 85. Depois um pouco que eu tava no meu concurso aí, fui para 130 quilos e agora eu voltei para 100, então... Rápido, hein? A gente tem que... Cara, é aquela coisa, que nem eu falei, eu sou 8 ou 80, cara. Ou eu boto o objetivo na cabeça e vou lá e me dedico e cumpro, ou eu largo os bets e... E estabilidade zero, né? É verdade. E aí, esses 3 diplomas aí na sua parede aí, que eu vejo que uma coisa tem de legal nesses negócios aí, né? Pra deixar pendurado, né? Conta aí pra gente a história de cada um deles. Começa pelo online primeiro, né? Então, esse aqui é o meu título de Grande Mestre de Xadrez Online. Não foi o primeiro dos 3 quadros aí que eu tive, mas esse aqui eu ganhei em 2015. É a FIDE que concede, né? Você consegue um determinado rate no xadrez online. Teve uma época que eu jogava muito bem xadrez online, eu cheguei a ter 2.400, acho, em alguns sites. Hoje eu tô aí na beira dos 2.50, 2.100, tô sofrendo pra caramba. Esse do meio aqui, não, do meio eu vou deixar por último.
É. Esse eu conquistei junto com o Matheus, mestre nacional, a Confederação Brasileira de Xadrez que concede ele. Esse também foi engraçado, né? Porque você tava trabalhando, né? E você chegou na terceira rodada do torneio, né? Que era de 11, né? Isso. Tava em Belém, né? Quase morreu no avião, teve uma história... Exatamente, cara. Eu tive um problema. Eu tava muito gordo, né? Tive um problema de pressão e tal. Começou a sair sangue do meu nariz. Quase não me deixaram embarcar no avião. E se eu não embarco no avião, eu perco a terceira rodada e daí não posso mais ser mestre. Eu tinha que jogar no mínimo 9, né? Então, Sim. cara, foi terrível. Mas graças a Deus consegui embarcar, cheguei e tive um início espetacular de torneio. Eu acho que eu ganhei uma, depois ganhei duas, daí empatei com o MF lá, o Brito, né? Sim, o O Luiz Mar Brito, né? Um jogador bem Ismael forte lá de São Brito. Paulo, né? Eu sei que eu cheguei, em 4 partidas que faltavam, eu precisava fazer um ponto, acho, em 4 no final, para conseguir virar MN. Então, fiquei numa situação muito confortável. Mas quase que não deu, porque eu perdi 2 seguidas, daí eu precisei Sim, de sim. fazer 1 em 2 daí. Eu lembro que esse torneio, tipo, teve uma partida muito triste que você perdeu, né? Teve. Nossa, Que teve uma partida que. Nossa, essa partida. Você lembra da posição? ai, não vou lembrar, mas eu levei mate, cara. Eu levei mate de um cara de 1.600 e alguma coisa, mas Nossa, com foi 2 bizarra peças a aquela mais. partida, né? Você tinha uma torre e uma peça a mais, Isso. e aí todo mundo fala assim: que lance joga aqui? Aí eu falo, joga tal lance. E todo mundo levava o mesmo mate. Era incrível. Era muito bizarro, Mestre! cara. O cara fala assim: como que você perdeu aquela partida? Para de ser burro e joga esse lance aqui. Mas eu joguei. Como é que você perdeu? Ele jogou esse e eu tô levando um mate em 2 inevitável. Cara, foi chorar. Aquela Não, lá, eu quase abandonei, cara. cara, E pode falta falar esse aí. aqui, né? Faltou esse, né? Esse eu acho que é o xodó da sua vida, né? Os outros dois, qualquer um consegue. Com muito esforço, dedicação, mas vai conseguir. Agora, esse aqui é para poucos. É a partida aqui que eu joguei com o Magnus Carlsen, tá aqui a súmula, e aqui no final tem uma coisa espetacular, que é a assinatura dele e o 0-1, que é a vitória do Preto, ou A seja, vitória do Capi sobre o melhor do mundo, né? esse foi o momento mais bacana, acho, da minha carreira mesmo. Mas assim, sendo bem sincero, Matheus, para mim, eu comemorei mais e a sensação de conquista maior foi de virar ML, não de ganhar do Calce. Por quê? Sério. Porque, assim, ser MS nacional, desde que eu comecei a treinar, principalmente assim, quando eu já estava em 5 anos no xadrez, eu já sonhava com isso. Então eu fiquei, 14 anos sonhando em virar mestre nacional. Agora, ganhar do Calce foi algo muito rápido, tipo, eu era assessor do Ministério Público, era concursado lá. Eu lembro Sim, que eu tô lá, apareceu que o Carlsen ia jogar. sim. Ia vir para o Brasil e tal. Em E ia ter 2014, né? Caxias do Sul, né? isso, 2014. Daí eu me inscrevi, daí eu vi que deu certo, daí eu fui tentar falar com o promotor para conseguir dispensa, daí eu vi que eu não ia ter, e daí eu não sei o que aconteceu, trocou o promotor, acho, entrou uma promotora lá, ela queria ter uma mulher de assessor em vez de um homem, e daí me demitiu, assim, eu fiquei sem emprego, sem nada, e eu falei, não, eu vou ter que ir para Caxias jogar. Daí foi a oportunidade, fui para Caxias, peguei minha mulher, a gente foi lá, e eu consegui, e daí assim, o legal da história é porque quando eu chego lá, tem muitos caras mais fortes que eu que vão jogar aquela simultânea. Eu lembro do Alfeu Bueno, mas eu lembro de mais uns 3 caras que tinham mais hate que eu. Tem Então história eu do não era. elevador, né? Que você sempre conta, né? Então, e daí quando eu tô entrando no elevador lá 1 hora, tem acho que uns 2 caras lá, daí eles pegam e estão conversando lá sobre quantos lances que eles vão perder, um tentando segurar mais do que 20, outro mais do que 15. E daí ficou aquela sensação lá de que, parecia que eu era um boi do prabate, sabe? Sei. Entrando no confinamento lá, daí eu falei, não, pera, cara, isso daí me deu um choque de brilho, que quando eu fui jogar como. Quem que falou pra você? Vai perder em quantos lances? Eu tive uma conversa com o Alfeu numa padaria, a gente tomou café junto, e eu sentia que o Alfeu estava meio nervoso, sabe? Mas o Sei. Alfeu
ainda tinha sua esperança, porque ele tinha uma francesa que ele jogava muito bem. Agora, se eu não me engano, foi o Maurides que eu olhei assim que ele estava mais derrotado e outros. É tipo assim, quase todo mundo era ficcionado. Queria jogar com o Calce, não ganhar do Calce. É, Daí, só tem a honra de conseguir cumprimentar ele numa partida, sentir a força do cara no tabuleiro, né? Mesmo que dividido em várias, né? daí quando eu tava no shopping lá, que tava rodeado de gente atrás e tal, eu consegui escutar os sussurros atrás de mim, assim, gente apostando quem que aguentaria mais e tal. E daí, de repente, quando eu vejo que eu tô bem na partida, eu vi que alguém bateu no meu ombro e falou, ó, tô apostando em você e tal, não sei o quê. O cara não fez dinheiro em cima de você. Daí, cara, chegou uma hora da partida que eu tinha certeza que eu ia ganhar, cara, que daí, sabe, era algo acima de tudo. Eu pensava assim, não, a partir desse momento não tem mais, cara, ninguém vai me tirar isso e Eu lembro que eu você me vou falou ganhar. que chegou um momento que você não queria mais nem aceitar empate, né? Não, exatamente, tipo, até o lance, acho que o lance 15, 20, tá, até a posição tá igual, cara, eu aceitaria empate por respeito ao ídolo, sabe? Mesmo Sei. eu estando um pouco melhor, eu aceitaria, mas aí chegou uma hora assim que quando eu vi que ele queria ganhar de mim mesmo e tentou forçar uma posição que ao meu ver eu já estava melhor, daí eu falei, não, cara, agora eu tenho meu orgulho também, né? Agora eu quero ganhar. Só que Sim, o que eu queria dizer é que foi rápido, Matheus, entende? Foi em 2 meses entre saber que o Calcio ia vir, jogar com ele, ganhar dele e ganhar essa fama. Já semestre nacional foi algo muito longo, foi 14 anos querendo isso, né? sei. Então, então é por isso que eu digo que para mim teve mais impacto na minha vida, teve aquela sensação maior de vitória. Tipo, tudo que é mais difícil, a gente comemora mais, a gente Ah, claro, vibra claro. mais, né? Eu Porque lembro o que vem é da fácil. alegria que veio ali, né? Quando você conseguiu o título e tudo mais. A galera tá perguntando aí. O Bruno Araújo pediu pra você dar uma dica de xadrez aí. Não sei, pra evolução, o que, que você recomenda de livros pra estudar, pra evoluir aí no xadrez. Qual que é seu. Eu tenho um estilo, para quem não sabe, eu tenho um estilo bem diferente do Matheus em alguns pontos. A gente, na hora de jogar, os dois somos meio agressivos, só que o Matheus, ele é um cara mais técnico que eu. Ele é um cara que estuda mais abertura, ele sabe o que ele está fazendo, ele estuda as posições e tal. Eu já sou um cara totalmente intuitivo, criativo e sou um cara que eu penso que resolver problema é tudo no xadrez. Então, até eu pego os meus alunos, às vezes, que não sabem nada e muito rápido eles conseguem atingir os objetivos dele, às vezes só fazendo essas duas coisas, treinando tática muito avançada, começa com tática simples e vai subindo e tal, e finais, cara, eu acho que táticas e finais são as duas coisas que eu acho que para mim vale a pena treinar, as outras coisas para mim não vale a pena treinar, por quê? Cara, eu saber uma abertura não me ajuda a ser um advogado melhor, a ser um trader melhor na bolsa, a ser um funcionário público federal melhor. Agora, resolver problemas rápido, com maior velocidade de cálculo, isso me ajuda em qualquer coisa que eu faça na vida. Então, por isso que eu foco somente no treino de tática e no treino de final. E é por isso que eu chego num determinado rate e não consigo virar MI ou GM, porque para você chegar num nível maior no xadrez, você realmente tem que ter esse tempo treinando aberturas e treinando algumas posições que não vão te ajudar no resto da tua vida, mas que vão te ajudar a ganhar partidas. Uma coisa interessante do xadrez é isso, né? Que você pode aplicar em situações a outros lugares também, né? E em relação à evolução no xadrez, eu vejo que você é um jogador muito criativo para atacar, né? Eu, eu eu tento criar ataque, mas eu tento criar em cima daquilo que eu já conheço. Não É. vou inventar moda, não vou fazer loucura e tudo mais. A galera acha que eu sou doido, mas eu acho que não. Acho que eu sou bem controlado, inclusive. Mas as minhas partidas com o Matheus, cara, o Matheus tem um retrospecto muito bom comigo, porque ele tem a capacidade boa de preparar as partidas contra o adversário, e toda vez que encaixa em algo que ele conhece, cara, eu sou detonado, porque ele tá sempre preparado uns 2 ou 3 lances na minha frente. Agora, quando eu consigo realmente Me levar para uma coisa diferente, nova e tal, tirar a criança da zona de conforto. daí eu tendo a conseguir equilibrar ou até ganhar, mas
mas assim, é difícil para mim inovar contra o Matheus, porque o meu repertório, ainda mais agora que eu estou um pouquinho parado, ele é bem limitado, tipo, então eu sou uma presa fácil para o Matheus. A gente tem eu tenho sorte, né, com você. Primeira partida que a gente jogou, Glaucio, na verdade eu conheci o Glaucio, ele tava, ele chegou no Mato Grosso do Sul, porque ele tinha passado no concurso aqui no estado. E aí eu cheguei lá no Clube de Xadrez de Campo Grande, aqui na cidade, de boa, né? Tinha acabado de sair do negócio da faculdade lá, tava, vou lá passar, né, pra dar um oi pra galera e tal. Ele não me conhecia nem nada, né? E tava lá o Glaucio, tinha acabado de ganhar do Calci. E ele tava fazendo com a galera, né? Tipo, os adolescentes aí, galera aí criancinha aí, pode vir jogar comigo que eu vou dar uma caixa de bombom se alguém ganhar de mim no 1 contra 5. Ele tinha 1 minuto, aí eu já tinha 5, né? Aí eu olhei aquilo lá, ele não me conhecia, né? Eu falei, beleza, né? Acho que ele tava com 2,50 naquela época, né? Tinha mais gente que eu, malandro. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, eu vou ganhar uma caixa de bombom desse maluco aí, né? E aí fui, ganhei, tipo, a partida muito tranquila, assim, ele ficou olhando, porra, que é esse cara? Tranquila não, irmão, foi... Você me ganhou no tempo, a posição tava igual. Ué, é o contra 5, foi tranquilo. E... Eu quase achei que dava mate no final, né? Lembra que eu achei que ia ser sim. mate, daí mais furava o mate. E aí eu falei, ganhei uma caixa de bombom, assim, fácil, né? Uma das mais fáceis da minha vida, assim. E aí depois que ele foi me conhecer e tal, a gente jogou alguns torneios juntos. E a gente nunca tinha se enfrentado em torneios, né? Porque o primeiro torneio que ele jogou aqui no estado, eu não participei porque eu tinha prova pra estudar e tudo mais. E aí a gente foi jogar um campeonato. Não, a gente não jogou. Ah, você ganhou esse torneio. Eu ganhei o torneio, né? Isso, Eu fiz 5,5, empatei com o Casineu na última, acho que ganhei. Casineu, convidado da semana passada, né? Eu sei que a gente foi pra São Paulo jogar um torneio. E aí a gente se enfrenta lá em São Paulo. A gente nunca jogou aqui no estado. Antes Brasileiro disso. amador, né? Isso, e aí a gente se enfrentou na segunda rodada do torneio, né? E aí, querendo jogar e tal. E o Glaucio ele é malandro, né? Ele sabe que eu detesto empatar a partida, né? Aí ele deu um jogo psicológico em mim lá. Porque ele pega, vê que eu tô um pouco melhor assim e oferece empate, né? Aí ele sabe que eu não vou aceitar empate, mas eu vou gastar muito tempo pra aceitar o empate. Porque pra recusar o empate, eu quero achar um lance que seja detonador, né? Tipo, cala a boca e fica quieto aí, não vou aceitar seu empate. Só que na verdade era a malandragem dele, né? Porque ele foi pedir empate pra fazer o Matheus gastar tempo, né? Porque eu sei que ele vai recusar. E aí funcionou, né? Eu pensei, valeu Zug Infinito pelo follow aí. Eu pensei no tempão e fiz um lance horroroso, né? Que perdi um peão assim. E aí tive que jogar pra empatar depois, né? Aquela partida foi muito louca, cara, porque eu fico com o peão a mais, de repente, ele tá apertado no tempo, acho que ele tem uns 2 minutos, 3 minutos. Tem uns 50, né? De repente eu começo a entortar tudo, eu fico apertado no tempo e eu fico apertado na posição, e daí eu dei muita sorte de empatar aquele final lá, foi divertido. E a galera perguntou, o Samuel Ribeiro perguntou aí, jogo posicional, você não gosta de estudar também? Eu já li o meu sistema, já li... Eu tenho toda a noção de estratégia e tal, então não achem que eu não sei nada de jogo posicional, mas não é muito o meu estilo, sabe? A gente tem que tentar se conhecer e ser feliz jogando, eu acho que isso é muito importante. Então, em 2015 eu fui morar em Florianópolis e eu percebi assim que minha maior dificuldade era realmente no jogo posicional, de ganhando as partidas passinho a passinho, como o Karpov. Eu sou um cara que muda a dinâmica muito rápido, eu não consigo fazer isso. A escola de Florianópolis é muito posicional, né? O Metsubo, o Pomar, galera, o exatamente. Daí eu fui morar lá e o Metsubo tinha acabado de ficar em terceiro no último brasileiro, acho que no de 2014. Foi que foi Leitão, Krikor e o Metsubo, né? Daí eu peguei e contratei ele para ser meu técnico. A gente começou a treinar junto e tudo mais e tal. E beleza, cara. E daí ele me falou isso, que a gente não tem o mesmo rate em tudo, a gente tem um rate para abertura, um rate para meio jogo, um rate para final e tal. E daí ele falou que tem algumas coisas que eu não compreendia muito que eu devia melhorar. Daí ele trabalhou em cima disso e eu comecei a melhorar nessa parte posicional. Só que olha o curioso, antes disso,
Eu era um cara que eu jogava as partidas tipo Fear, botando fogo no tabuleiro, sacrificando e sempre bem no tempo. Então eu sempre deixava o cara apertado no tempo e me sobrava 1 hora e tal. Jogava Depois, no piloto automático ali? depois que eu Intuição? comecei a treinar com o Metsubo, cara, mudou completamente. Eu comecei a ficar apertadíssimo no tempo. Por quê? Porque não era intuitivo para mim achar os lances. O Metsubo, para quem não sabe, ele é um cara que não é tão forte de abertura, mas é um cara que tem o final dele é espetacular, é um dos melhores finais do Brasil, junto com o Everaldo Matsura, e ele faz uma transição muito boa do meio para o fim também. Então ele joga posições que parece que não tem nada, de repente ele vai para um final que parece que não tem nada, e ele ganha aquele final lá, tipo o Carlsen faz muito É também. Então, incrível, né? O Metsuba tem essa capacidade de... O jogo posicional dele é muito forte, né? só que para mim isso não estava dando muito certo. Então eu teve uma hora aí que eu até já não estava mais nem gostando muito de jogar, sabe? Porque as partidas estavam ficando cada vez mais chatas. Então eu tive que voltar a me concentrar nesse xadrez dinâmico. Mas valeu muito treinar com o Metsubo, inclusive saí até positivo contra ele no score lá. Eu Acho dava que... muita sorte quando jogava com ele, porque o meu estilo encaixava certinho no dele. Eu acho importante você saber o geralzão, tem estilo universal, porque tem posição que não tem como atacar. Você não vai inventar moda e se perder à toa, né? Sacrificar furado ou coisa do tipo. Mas é importante você se conhecer bem, porque aquilo que você faz na sua vida e o jeito como você age, de sua personalidade, vai refletir no tabuleiro. Então, é importante que você tenha isso em mente, né? E você vai jogar, e é aquilo que você falou, tem que ser feliz jogando xadrez, né? Então, Sim. você vai buscar. Não é que você vai ser um jogador extremamente lock e o tempo todo vai achar ataque, não. Mas você vai buscar posições que tenham mais agressividade. Sim, e eu E sou muito grato ao César, porque ele me abriu o olho para algumas coisas. Se eu virei mestre nacional, foi justamente por causa de alguns ensinamentos que ele me deu, sabe? Principalmente essa questão de ter mais paciência, preparar mais. Eu queria fazer os ataques muito de qualquer jeito, sabe? Daí, e eu percebi isso, que beleza, eu adoro atacar e tal, mas eu tenho que saber lidar com cada adversário. Por exemplo, a partida que eu ganho no Continental, que eu viro mestre nacional, foi uma partida toda paciente, toda posicional, construindo a vantagem de lance a lance, sem dar chance para o adversário, entende? Se fosse outro tempo atrás, eu teria atacado com força naquele jogo, teria levado um revés e perdido. eu lembro que tem uma. Essa posição é a última, né? A última partida que você tá falando, né? Não, a penúltima, A penúltima? Ah, que eu virei mestre nacional com uma de antecedência, foi isso é contra um cara verdade. da Colômbia lá. Isso. Ah, foi essa partida que você pegou e falou, Matheus, que lance você faria aqui? Eu, bom, vai H4, Não, assim, insta, sem pensar, não foi? Aí, não vou jogar H4, porque H4 é um lance muito, muito louco. Aí ele pegou e jogou um lance mais tranquilo, que também ganhava. Os dois lances ganhavam, sim, sim. mas mostrava claramente a diferença de forma de entender a posição, né? Se fosse um tempo atrás, eu jogaria aquele H4 também sem nem pensar. Bom, mas é E isso, cara. A gente vai evoluindo. Então, ó, o pessoal perguntou ali no chat se do jogo posicional. Gente, você tem que saber um pouco de tudo no xadrez. Ó, existem muitos livros bons, né? Eu, na época que eu treinei, eu usei o meu sistema, mas assim, saber sobre postos avançados, sobre coluna aberta, sobre par de bispo, sobre quando que o bispo é mais forte que o cavalo no final, sobre até pra poder atacar você precisa saber disso, né? tudo. Até a partida que vocês vão ver depois que eu vou mostrar, vocês vão ver essa questão do dinamismo e como que só saber estratégia não serve e só saber tática também não serve. Tem que você ter uma junção O das duas Ítalo, coisas. o Ítalo fez uma pergunta aqui pra você. Em sua opinião, quem é o maior jogador posicional? Agora, eu não sei se ele tá perguntando do Brasil, do mundo atualmente ou de todos os tempos, né? Então responde os três, né? Valeu pelo Cara, follow, Marina. assim, eu acho que do mundo, das partidas que eu já acompanhei, eu acho que é o Karpov, cara. O Karpov ele conseguia ter sempre o domínio da posição. A posição dele sempre ia crescendo lance a lance. Você dificilmente conseguia mudar a dinâmica do jogo contra o Karpov. Você vê nas partidas do Karpov era aquela coisa, ele tinha 0,3 de vantagem, depois 0,4, 0,5, ele
não deixava o adversário mudar o jogo. Agora, no Brasil é difícil. Eu acho que o Leitão é mais posicional, sabe? Dos que eu olho assim, realmente me parece que o Leitão é o cara mais que entende mais do jogo, de maneira geral, de jogo posicional. E no MS, cara, tem uns caras muito sólidos. Eu acho que o Guilherme Andrade é um dos caras mais sólidos, assim, que não Nossa, tem o uma abertura, Guilherme é mas terrível. Eu odeio jogar com o Guilherme porque eu quero fazer bagunça, ele quer deixar o jogo tranquilo. Mas nesse momento eu tenho para dizer que eu acho que o Matheus é o cara que mais entende do jogo, assim, de maneira geral. Tanto com o treino que ele teve com o Neures, com o Perdomo, ou o Axel, Tá qualquer fraco a outro. MS, hein? Tá muito fraco o xadrez em Matheus do Sul, hein? Não, então assim, dá de ver que o Matheus, às vezes, ele perde muito pela hiperatividade, pela agonia dele. Ele falou uma coisa na outra live, cara, que ele gosta de botar o cara, fazer o lance lá, ver o cara sofrendo e deixar o cara sofrer. Cara, eu não sou tão sádico assim, bicho. Eu sou muito mais humanitário. Você já está jogando xadrez, né? Eu quero ganhar sem que outro sofra, cara. Eu quero fazer um ataque tudo de uma vez, dar o mate logo, ficar matando beliscão assim, eu já passei dessa fase. Eu gosto de apertar o adversário, né? Mas eu gosto de dar mate também, né? Mas eu jogo sempre pra dar mate, mas eu acho legal quando começa a entortar a posição, o cara começa a ver que a casa tá caindo ali, né? É o sofrimento da pessoa, né? Pode ser um pouco sádico, mas é uma das partes que eu mais gosto no xadrez. E, cara, então a gente tem uma partida só pra analisar. Aquele estudo lá, o chess.com, me deixou inativo, então, porque a gente tem um novo que mexer nele. Eu vou mandar outro link pra você aqui. Calma aí que eu vou abrir a posição aqui de novo. E eu consigo te enviar o link daí pelo WhatsApp aí. Ah, tá, vou ter que abrir o WhatsApp só um pouquinho. Beleza, deixa eu abrir aqui o PGN e enviar de novo pra galera. Pra galera não, enviar pro chess.com aí. Bom, pessoal, então o Glaucio aí tá disponível. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer que eu repasso pra ele a pergunta aí. Pode chat de vocês por enquanto. Só vou aproveitar enquanto abre aqui para falar para o pessoal que por muito tempo eu fiquei longe das redes sociais, que foi bem ruim para mim, digamos assim, né? Porque desde que eu ganhei do Calcio, muita gente mandou e-mail, mandou mensagem, queria que eu desse aula, queria que eu fizesse isso e tal, mas eu estava com outros projetos na vida. Tanto que, na verdade, eu ganhei acho que mais publicidade ainda o ano passado, quando o Rafael Chess, acho que é do... Rafael Leite, né? Xadrez Brasil. Rafael Leite, isso, do Xadrez Brasil, fez um vídeo lá, tem mais de 120 mil visualizações lá com a partida que eu ganhei do Calcio. Então, daquele dia lá, nossa, eu fui olhar os comentários, quanta gente tinha pedido para mim começar a gravar, começar a fazer coisa e tal. Só que eu fazia trabalho voluntários na minha folga. Quando eu não estava trabalhando como servidor público federal, eu estava na folga fazendo trade na Bolsa de Valor ou então estava fazendo trabalhos voluntários lá na Viraí com as crianças. Conta um pouco desse trabalho voluntário aí pra gente. Sim, eu realmente sou apaixonado por transformar a vida dos outros, sabe? Eu acho que a vida ela é muito curta, né, pra gente viver ela sozinha, sem ajudar ninguém. E assim como o xadrez mudou a minha vida, eu gosto de fazer isso pelos outros, sabe? Dar uma condição melhor, dar uma ajuda aí para todo mundo. Então o que eu tenho feito sempre por onde eu passei? Eu tenho procurado plantar o xadrez, mas não só o xadrez para a criança ir lá e competir, mas sim para ela desenvolver habilidades, e principalmente com crianças carentes. E se eu puder ajudar também fisicamente, dando algum recurso, ou então eu também fui rotariano, né? Quando eu estava lá na Viraí, eu era do Rotary. Ainda estou vendo que eu agora mudei faz 2 meses aqui para Foz, eu estou me adaptando. Quase ainda. Quase nômade você, né? Francisco Beltrão, Pato Branco, Naviraí, Foz, Curitiba, Florianópolis. Viajei bastante, hein? Mas agora acho que eu vou criar raiz aqui. Tô gostando de Foz, eu acho que tem tudo para... Foz bastante, eu gosto bastante. Pretendo ir aí, vou passar uns dias aí, enchendo o seu saco.
Então, daí por causa do Covid também, por causa desse afastamento que eu tive de Naviraí, eu comecei a ver que era importante voltar para as redes sociais, porque daí eu podia continuar próximo do pessoal de Naviraí com as redes sociais e também do pessoal de Beltrão e podia talvez ajudar mais gente ainda. Então, criei um canal do YouTube, gravei alguns vídeos, mas Pra acho iniciante, né? Você fez uns vídeos para mate de torre, algumas coisas assim, né? isso, para iniciante, porque era mais a realidade de Naviraí. O pessoal de Naviraí estava precisando ver aquilo. Qual que é o nome do seu canal? O do YouTube é só procurar Glaucio Cella, eu acho que é canal Glaucio Cella, deve ser. Canal Glaucio Cella. Eu vou achar o link e vou mandar deixar aqui pra Isso. galera se inscrever. E agora essa semana eu comecei no Twitch aí, inspirado pelo Matheus aí, vendo os vídeos dele, o Branchini também. Teve um dia que eu tava de madrugada, não conseguia dormir. E, de repente eu abro o Twitch do nada e tá lá o Branchini fazendo, daí eu comecei a resolver uns problemas junto com ele na live. Daí o cara que era o convidado lá, que é o MN, o Matheus Ribeiro, acho que é, Ah, o Matheusinho, né? me reconheceu no chat, pegou e falou: você não é o cara que ganhou do Caos? Que eu falei que era. Daí eu fiquei dando risada com eles ali por umas 2 horas, cara. Daí eu vi, pô, esse negócio de Twitch é legal, vou começar a fazer do Branchini salva muita gente, né? A galera tá no clube da insônia aí, né? Cara, o cara de óculos de sol, bicho, a 1 da manhã, resolvendo o problema, cara. Eu fiquei admirado, cara. 900 seguidores, cara. 100 pessoas online a 1 da manhã, bicho. Branchini é uma máquina de fazer live, né? Fiquei admirado. Galera aí, ó, tá no chat o link do canal do Glaucio aí, pra quem quiser se inscrever lá, dar uma fortalecida. Ó, a galera mandou o Branchini chavoso aí. Eu até contei lá, eu joguei uma vez com o Branchini em 2009 no Continental e jogava uma francesa lá. E quando tava o negócio ficando torto, que eu achei que ele tava começando a querer ganhar, eu achei um mate lá daqueles que até hoje eu me orgulho. Assim, que gosto, né? Mas que nem essa partida aí, essa partida que a gente vai ver agora, vocês vão ver que é aquela partida que te faz pensar, é por isso que eu jogo xadrez, entende? Pela beleza e criatividade. Beleza, então. Pessoal, então, essa partida aqui, comenta um pouco sobre ela, que torneio que era, contra quem foi. Esse era um torneio estadual de xadrez, salvo engano ele é de 2011, deixa eu só abrir aqui para confirmar se... foi contra o Jefferson Barbosa. Acho que o Jefferson naquela época tinha um pouquinho menos de hate, mas agora ele está por volta de 2050, por aí. Mas ele é um cara que já bateu muitos caras de 2.300, 2.400, 2.200. Ele é um cara muito forte mesmo. Muito bem preparado, o Jefferson, né? Muito bem preparado. É um cara que prepara demais para jogar contra os outros. E assim, eu não conhecia ele nessa época, mas ele já era um dos melhores até 16 anos, acho, do estado do Paraná. O W. Ranha aqui falou que admira a memória da gente, porque ele mal lembra das partidas que ele jogou no passado. O maluco tá falando de partidas de 2009. Cada partida tem uma história, né? Então, quando você começa a viver o xadrez e sentir as emoções da partida, fica mais fácil de você lembrar, né? Porque você vive a derrota ou a vitória e começa a guardar em cima daquelas emoções que você teve, né? Ah, sim, é emocionante, né, cara? E aí você... Com o tempo você começa a guardar, é normal isso, né? No começo você não tem essa noção mesmo, mas depois você consegue. Tem partida minha de 2010 que eu lembro, né? Então, falando nisso, deixa eu só fazer um comentário bem interessante, que às vezes as pessoas não se ligam, mas eu ganhei do Calcio em 2014, eu derrotei o melhor jogador do mundo. Agora, em 2000, quando eu comecei a jogar, mais ou menos 99, 2000, sabe qual foi o primeiro lance que eu fiz no tabuleiro? A4. Porque foi o primeiro lance que eu vi. Foi a primeira vez, eu vi o peão de torre, foi o primeiro que eu enxerguei e joguei 2 casas porque parecia mais lógico. E eu achei que eu estava fazendo um lance bom, eu pensando, olha, joguei 2 casas no peão, olha como eu jogo bem. Então o xadrez ele é construído, a gente evolui. Sim, sim. Glaucio, eu vou falar, a galera tá pedindo pra você acompanhar o chat na Twitch aí. Você tá acompanhando o chat da galera? Tô acompanhando. Então beleza, então. E vamos pra partida então? Vamos ver. Então, essa partida aqui você tá de brancas, né?
contra o Jefferson. Tô de brancas, e agora vocês vão ver como o Jefferson é bem preparado na abertura. Normalmente eu jogo E4, mas como eu sabia que ele prepararia muito, eu joguei D4. Grande muito da dama aqui, né? Isso. Daí a gente entrou E aqui uma numa semislava. Galera que não semislava. sabe, pera aí rapidão. Galera que não sabe a diferença da eslava para semislava é que na eslava o bispo sai da cadeia, né? E na semislava o bispo fica dentro. Tem benefícios e desvantagens, né? O benefício aqui é que o bispo fica mais ativo, só que ele faz falta no ponto B7. E a desvantagem, e a vantagem da semislava, no caso, é que defende o ponto B7 com eficiência, e vai jogar por bispo B7 e controlar o ponto G4 no momento, mas fica menos ativo, né? E às vezes se torna um problema, inclusive, a peça, né? O Darcy Spínola pediu para você mandar um salve aí para ele. Doutor Danilo. Já escrevi no chat aí. Ele me ajudou a me tirar uma noia aí, que eu fiquei afastado do meu trabalho por 14 dias com suspeita de Covid, eu tive uma pneumonia, daí testei negativo para dengue e para HN1, mas isso foi em março, quando ninguém nem sabia o que era Covid no Brasil direito, né? Sim. Só que assim, como eu testei negativo para dengue e para H1N1, Mas eu ficava suspeita, né? Pô, é pneumonia, né, cara? Tava bem. Só que daí, conversando com ele foi me acalmando, outros 3 exames ali, ele falou que realmente achava que não podia ser, e depois eu vi que era uma pneumonia bacteriana e não viral, então não teve a ver com Covid. Só que eu só consegui testar faz 15 dias, só quando eu cheguei em Foz que eu consegui testar, então eu estava bem preocupado na época, porque simplesmente descartaram como não sendo suspeito de Covid, mas sem nem fazer o teste, né? Pô, o cara tem pneumonia e não vamos nem testar, né? Mas daí eu percebi que é diferente, uma coisa é uma coisa bacteriana e a outra é viral. Ah, legal ter essa galera, né, porque o bom do xadrez é que ele cria laços, né? Cria laços de amizade e cada um trabalha com uma coisa, né? Então você sempre consegue fazer amizades ali, ter várias áreas de conhecimento reunidas no mesmo lugar. É uma das coisas gostosas do xadrez, inclusive, né? Sim. Então, vamos continuar aqui. Então, cavalo F3 e D por C4. Então, eu não esperava que ele fosse jogar o gambito de dama aceito, né? Mas... E assim, eu não estava bem preparado, não, mas eu joguei o que minha intuição mandava, que era E4. Eu sei que E3 é o lance principal aqui, acho, ou A4, né? Mas eu quis já tentar bagunçar e não deu nada certo. Jogou B5 aqui, né? Fixando B5. C4. Eu mandei o A4 aqui, que eu acho que já está suspeito também. A4, calma aí, rapidão. Então você mandou A4. E qual que é o plano geral dessa posição aqui de brancas e de pretas? Eu não tenho muita noção dessa com o gambito aceito, né? Aqui ele não pode jogar A6, né? Porque se ele joga A6 eu capturo, e quando ele captura eu faço cavalo por peão, porque está cravado a torre. Então, mas não tem uma posição assim nessa variante? Porque eu lembro que tem uma na Mayanovsky, que é uma variante assim, ó, deixa eu só mostrar pra galera aqui, que parece que a posição fica bem parecida. Que joga com... Deixa eu voltar na posição inicial aqui, rapidinho. Com D4, aí joga D5, C4, E6, cavalo C3, A6. É uma posição que eu gostava de jogar de pretas, inclusive. E aí, quando jogava A6 e E3, ou E3, por exemplo, tomava A4 e aqui mandava com C6. Opa, com B5 pode ser, não. Com C6. E quando mandava tipo um cavalo F3, cavalo F6, tinha uns temas que você mandava um B5 aqui. Cai na mesma ideia. Só que quando jogava... Será que eu tô invertendo a ordem? Acho que eu tô invertendo a ordem. Finge que tá assim a posição. Enfim, quando eu jogava esse lance aqui, tinha uma diferença. Que quando tomava, você podia tomar e dar qualidade mesmo. Porque você jogava com o bispo em B4, com muita atividade. Ah, já sei o que eu inverti. O bispo tem que estar fora de G5. Então deixa eu montar a posição certa. Porque senão eu vou ensinar errado a galera aqui. Não é muito legal, né? Faço live pra ensinar alguma coisa e tá passando conhecimento errado. Então jogavam E6. Agora faz sentido. Cavalo F3. Cavalo F6.
E agora com bispo G5. E depois de A6, a ideia de A6 é tomar e jogar B5 mesmo, né? O cara joga cavalo C3 e toma. E aqui, em vez de jogar com E4 para jogar E5, que é outra variante super aguda, essa variante aqui é muito aguda, com E4 e E5. A galera pode jogar com E3. E quando joga, por exemplo, esse, aí mandou A4. E agora C6. Agora a variante tá certa. E quando toma, cavalo por, eu sei que dá pra jogar com A por B5 aqui. Sem medo. Porque quando torre por torre, você joga bispo B4. E aí tem vários temas aqui. Então, tipo, cavalo D2, cavalo tá problemático. Você joga com bispo B7, porque a torre tá defendendo. Aí tem os caras que jogam a torre em A7, achando que ela vai ficar na sétima, e você ganha um tempo com dama B6. Então é uma confusão assim que o preto fica bem ali, acaba ficando bem. Eu já vi muita gente perdendo partida assim. Não é a mesma coisa nessa posição aqui que você jogava? Cara, eu não sei se dá, bicho, é que eu não conhecia, entendeu? Daí achar na hora essas coisas aí fica mais difícil. Só que como eu joguei com E4, acho que já fica mais diferente, né, do que aquela que você me mostrou. Sim, porque o bicho tá dentro da cadeia, né? Faz sentido. Então, não, mas parecia que tinha sentido aqui pro branco, do jeito que eu tava jogando. Eu não tava me sentindo mal. Sim. Só que daí, de repente, ele joga o A5, que eu achei... Eu não tava entendendo o porquê do A5. Eu falava, não, ainda tô bem. Daí eu resolvi jogar esse horrível B3. Esse lance é um dos piores, acho que eu já joguei na minha carreira. Aqui acho que eu tinha que ter jogado A por B5 Sim. ou desenvolver alguma coisa, mas... Mas e por que B3 é horroroso assim? Que Olha você o que ele fez agora. O meu, eu comi e ele Ai, avançou. B4. Ai, que triste. Deixou um peão passado na abertura. Galera, olha isso, cara. Eu quase chorei quando eu vi essa abertura, porque É só um peão a mais e passado, né? é só um peão a mais passado, cara. Eu tô chorando aqui, cara. Veja só, deu 10 lances na partida e o preto já tem uma vantagem Decisiva, né? decisiva aqui. Aí, essa hora eu falei, cara, peraí, eu tô jogando bulica, né? Como se fosse. A partir de agora eu tenho que achar alguma coisa. Essa hora é a hora que dá vontade de abandonar, né? Aí você tem que respirar fundo, tomar uma água, voltar e voltar pro jogo, né? Exatamente. Daí eu joguei bispo atacando a dama. E a ideia aqui é que se ele joga cavalo F6, eu possa ter o E5, Sim. explorando a cravada. E eu quero que ele jogue F6 mesmo. Esse é o lance que eu queria que ele jogasse. Embora eu acho que ele podia ter jogado dama C7 aqui, tá tudo ok. Mas ele jogou F6 mesmo. E É com aquela isso, coisa, né? Você tá perdido, né? Você tem que começar a tentar provocar erros no seu adversário, né? isso, ó, criar debilidades. Então, com F6, eu tiro o cavalo da melhor casa, abro aqui a diagonal do rei. Então, assim, a gente que nem eu falei, até esse dia eu era um cara muito criativo quando eu jogava, então eu gostava de provocar fraqueza no jogo do meu adversário para depois poder explorar. Então vocês vão ver que aqui eu tô mal, eu não tenho dúvida, não adianta, se botar no computador vai ter muito furos a partida, eu devo ter ficado acho que -4, -3 em alguns momentos, Mas mas... isso mostra combatividade, né? Isso, E é um clássico, né? Uma partida clássica. Pra você ver que isso. uma coisa interessante é que você, tava mais 3. Tá, mas você não achou o lance. Na hora É, da partida a coisa muda, né? Com o computador em casa, as coisas são fáceis, né? Mas na hora da exatamente. partida, na hora da tensão ali, e no xadrez mesmo, fica difícil, né? E aí eu não gosto de ser exprimido, cara. Eu não gosto de ficar sofrendo aperto toda hora. Então, se eu vejo que eu não estou me sentindo bem, eu gosto de mudar a dinâmica do jogo. Eu gosto de sacrificar alguma coisa, torre por cavalo, ou um peão, ou dois, para eu me sentir ativo. E eu sentir que minhas peças estão jogando e Às vezes você poder... sacrifica o rei pra ativar sua dama, né? Ah, o rei não, cara. O rei não pode, né? Porque, galera, É. eu vi uns comentários assim, uns memes, né? O Sup sacrificou a dama pra ganhar do Carlsen. É porque a galera não vê que eu sacrifico o rei pra ganhar do meu adversário. E aí bispo G3, né? Dama E7. Qual que... Então aqui você percebeu que o bispo não tava fazendo nada mais na diagonal C1 H. E jogou ele na diagonal mais ativa, né? Isso. Em G3 mesmo. É, Agora sim.
Na verdade, assim, o problema é que ele estava com pouca opção, né? Eu podia jogar em E3 ainda para tentar, quando o meu adversário rocasse, fazer o ataque, mas eu estava com medo ainda que ele pudesse rocar grande se eu posicionasse todas as peças para lá do rei, né? Então eu tinha que ficar, digamos, ainda de vigia dos dois lados, né? E deixar ele rocar pro lado que você quer, né? Dama Isso. E7, roque e bispo A6. Calma aí, vamos lá. Então, Bispo A6 é um momento importante da partida, né? momento importante Ele aí. vai começar a trocar as peças aqui e os peões estão passados, né? Não tem Exatamente. muito o que Só falar que das pretas, né? Só que aqui eu tinha calculado já. Quando eu fui jogar Bispo G3, eu já tinha calculado essa ordem de lances e já tinha imaginado que depois do Rock ele ia jogar o Bispo A6 e eu tinha esse truquinho que E era agora jogar tem o uns problemas, D5. né? Com torre 1, a dama tá na coluna do rei. Esse dama 7 dele não parece tão saudável, então, né? É, Então, o dama 7 aqui parece que talvez tenha sido perda de tempo, né? Quis defender o ponto de E6 pra jogar com bispo A6, e é um lance que faz todo sentido. isso. Mas em algum Isso. momento isso dá problema, né? Porque você começa a dar. Uma coisa que eu sempre acho problemática é quando o jogador começa a dar temas táticos pro adversário. Sim. Por mais Mas que é não que exista o aqui. tático na hora, ele começa a se complicar aí, né? Só que o problema, volta aqui, é que aqui ele não estava tão simples, porque se ele roca, talvez eu avance Não é e, simples, né? e Mas tava, não, são debilidades, né? e tava podendo surgir temas assim, né, como duplo e tal. Então ele não pode simplesmente rocar e não pode simplesmente jogar bispo a 6 porque está perdendo o peão. Então não tá tão fácil aqui para ele jogar. Por isso que o dama D7 até que na minha cabeça fazia sentido que ele fosse jogar, sabe? Sim, Eu não. já mais ou menos esperava que ele ia vir com esse lance. E aí é criatividade, né? Você tá induzindo ele a fazer lances que são comuns, mas que não, no momento vai dar problema, né? E aqui a grande questão era responder contra Bispo A6, porque Bispo A6 está trocando uma peça e mais do que isso tá secando a posição, né? E as possibilidades brancas, né? Então, só que eu Sim. já tinha preparado o D5 aqui. Tá. E D5, qual que é a ideia de D5? Estourar o centro mesmo e jogar torre 1? Quando ele come, eu avanço e agora eu tenho um peão passado também. Então Ah, assim, eu entendi. ganhei um contra-jogo, tipo, beleza, não é só você que tem aquele peão em C3, agora eu também tenho, e se me Sim. deixar eu vou jogar peão por bispo, e se me deixar eu vou jogar C5 aqui, ficar com meu peãozão também. Interessante a ideia, né? Então B por C4 e E5. E5 foi já seu bispo, e aí H4, né? Que faz todo sentido do mundo, né? Como diz o Rafael Chess, É, né? O cavalo tá podia. limitado. O Molina fala, né? Que um cavalo em B ou em G já é uma debilidade, né? Aqui não dava de jogar C5 direto, por causa que o cavalo ia bater no peão muito rápido. E Bom dia, cavalo, tudo bem? O Valências falou que teve um GM que tentou atacar o rei do Nakamura com o próprio rei. Isso acontece mesmo, né? acontece toda Tem hora. aquela partida do. Mas tem uma partida muito famosa do Ivanchuk, né? Que ele vai com o rei, tipo, pra dar mate mesmo, né? Joga rei H2, rei G3, rei F4, rei G5 e rei H6, assim. E o cara abandona. Então deu de entender, né? Que aqui o C5 direto podia não ser tão bom porque o cavalo ia tocar o peão muito rápido e eu não tinha muito como defender. Sim. Então eu tive que escolher um plano alternativo que é criar problemas contra o rei dele. E Já deslocar que esse o rei cavalo dele. de G, né? Porque ele tá sem casa, né? Isso. Ele não jogou H5, acho, porque ele queria rocar e ia ficar muito sozinho, o peão debilitado, né? E Sem depois contar que que a ele dama tá roca. pulando, né? Pra H5 em algum momento, né? Então Isso. você joga, tipo, por exemplo, um cavalo H2 e aí o peão tá solto. Vai fazer o que com esse peão? E ele jogou com bastante lógica aqui a torre A7 para Sim. controlar a segunda fila e evitar um possível avanço do peão no futuro e tudo mais. Só que aqui começa a vir as bombas agora, né? Eu jogo o H, H5, né? ele volta e eu mando cavalo por peão. Cavalo por peão. Então vamos tentar entender aqui qual que ele é. Cavalo por peão. Cavalo por peão. Tem ideia de jogar bispo por peão mesmo, bater em G7, jogar com dama G4? Qual que é a ideia? Isso, a ideia é que nesse momento eu já estava vendo que, que depois do bispo aqui eu ia fazer a pressão em G7 que eu podia combinar com H6 e também eu ia ficar com os 3 peões aqui no centro. Sim.
que podiam ser muito úteis para e talvez valesse mais que a peça até. Os famosos peões passados móveis, né? Centrais, né? E combinado com torre E1 aqui, com a dama em D1, eu tinha muita esperança de que essa posição podia dar alguma coisa. Justo. Você tá perdido, né? Você tem que criar alguma coisa, né? Exatamente, eu estou bem inferior aqui, então, até porque agora, depois que eu comi o bispo dele, ele ficou com os 2 peões aqui, né? O peão de B e o de C muito próximo de coroar, né? Então, se eu não fizer nada, eu vou perder isso aqui. Sim, justo. Então vamos lá, então. Cavalo por peão, bispo por E5, cavalo E6. Justo o lance dele, cavalo E6, eu já estava esperando, o cavalo veio para uma casa boa e ele prepara a roque, né? Agora a bomba, né? E agora vem o H6. Agora o cavalo por 5 começa a fazer sentido, né? Exatamente. E porque tá abrir gravado, se tomar não pode, se tirar o peão, você tomar de peão, joga com candama H5, tem F4 chegando, tem E5, tem F5. E o cavalo de P8 dele é uma peça morta, né? É um bloqueador, mas é uma peça morta. A partir do momento que ele bloqueia o ponto D7, a torre fica presa em A7. Então exatamente. tem que começar a ter cuidado com isso, né? Exatamente. Ele jogou dama D7 primeiro. Eu até achei que ele ia jogar roque aqui, se eu não me engano. Eu tava esperando o roque direto. Qual era a sua ideia contra roque? Roque é um lance possível também, né? Sim. Eu acho que eu ia jogar esse. Dama G. Eu acho que ou peão por peão primeiro e depois de cavalo dama. Mas acho que dama primeiro era mais legal porque atacava o cavalo. Sim, então o cavalo sai ou fica meio torto ali, né? Isso, e daí eu ia mandar F4, F5 aqui, assim que desce. No primeiro respiro aí eu ia bombardear com tudo. Entendi. Então, interessante a ideia, né? Começando a fazer sentido agora, né? Mas eu tô mal aqui, eu não tenho dúvida de que deve estar furada essa sequência, mas é aquilo que a gente fala, botar pressão no tabuleiro na hora, cara, mesmo sendo uma partida pensada, cara, não é fácil defender, é muito mais fácil atacar, muito mais fácil jogar uma posição que não tem nada, do que jogar uma posição defensiva. Uma coisa que eu sempre penso é que não é o melhor lance que ganha, né? O que provoca mais erros do adversário, né? Exatamente. Porque, por exemplo, tem posição que a galera fala assim, joguei 98% de precisão, joga na máquina lá, mas uma posição que os lances são todos óbvios, velho. Tá, beleza, você fez 98% de precisão. Com os lances óbvios, seu adversário também. Beleza, ninguém ganhou. Joga uma posição daquelas malucas, assim, com 80%, 70%, em que vem uma bomba de um lado, vem uma bomba de outro. Cara, essas posições, além de serem muito ricas e fazer seu xadrez crescer muito, elas têm mais chance de vitória, né? Eu tenho que mandar um salve aqui pro teu vizinho que resolveu cortar a grama aí no domingo de manhã. Manda um salve pra ele. Sim. Beleza. Pelo menos não começou o baile funk, né, de manhã, né? Tem a galera do baile funk de manhã também aqui no bairro, né? Podia ser isso, né? Mas é só o cortador de grama. E daí eu já mandei o F4 com a ideia de... Aqui é muito rápido, gente. Parece que demora, mas se ele deixar no próximo lance é F5 e F6 e passou, né? E daqui a pouco GG, né? Daqui a pouco tá abandonando já o branco. Sim. O preto. Daí a peça não tá fazendo nenhuma diferença, né? A peça tá totalmente morta em B8, né? Exatamente, cara. As minhas peças ativas só tem uma peça ruim que é a torre de A1. E aquilo lá entra pro jogo daqui a pouco, né? Exatamente, ela não tá muito distante de entrar, né? Por exemplo, torre A2 e torre F2, ela já tá no jogo, né? Sim. E aí mandou F5, né? F5, tocar o cavalo E aqui, eu não sei, mas eu de pretas começaria a me sentir triste aqui já. Ele estava. Você que é sádico e gosta de saber da expressão facial dos outros, nesse momento eu lembro que ele já estava com uma cara de poucos amigos. Que começa a coçar, fazer isso aqui na sobrancelha, olhar pra baixo, ficar tipo, o que eu fiz? Porque parecia que tava ganho no lance 10 e agora tô tomando esse ataque, onde que eu errei, o que eu tô fazendo na minha vida, o que eu faço pra resolver essa parada aqui, tem uma peça a mais. O lance de sacrifício de cavalo é visto como desprezo, né? Tipo,
sacrificou porque não tem mais nada para fazer mesmo. Então, porque ela sacrificou para abandonar, né? E teve que botar o cavalo em E8, tinha poucas opções aqui. E agora sim, bispo por peão, atacando a torre. E agora o preto está sofrendo, porque não é só a questão de ganhar o peão. Olha, são 3 peões no centro. 3 peões móveis, Essa né? dama entrando. Tá sofrida aí a posição. A galera já são muito mais as brancas, por exemplo, né? Mas é aquela coisa, né? Se você pegasse aqui, nessa hora aqui, cadê? E falasse assim, aqui acabou a partida, já era, né? Se você não tiver o espírito de combate, falar, mano, perdi, não tem o que fazer, vou perder. E dá pra ver que até jogadores fortes, assim, erram, já aconteceu muitas vezes. Eu vi jogador tá ganhando o lance. Na Olimpíadas aconteceu um caso, na Olimpíadas ou foi na Copa do Mundo? No Armagedon, que um jogador nas quartas de finais ganhou 2 peões na abertura assim e perdeu a partida ainda. Ah, sim. E foi eliminado. Exatamente, eu não tô lembrando quem que é, mas eu lembro, eu vi essa partida ao vivo, nossa, tava muito ganha, cara, tava muito ganha. Eu lembro a cara de tristeza do cara depois, aquela imagem é histórica, né? Ele ficou uns 2 minutos sentado estático assim na mesa, né? 2 minutos, se eu não me engano, ele tava jogando contra o chinês lá, era... Pô, como é que é? Era contra o chinês, contra o Yin Yang. Sim. Bom, não foi vou lembrar exatamente. Na semifinal, eu acho, né? Mas era semifinal ou quartas de final da última Copa do Mundo. Foi bem marcante essa partida. Tá. Ó, olha aqui, ó. O Samuel falou uma coisa interessante. Quando eu prefiro a posição do meu adversário, quando eu tenho uma peça a mais, é sinal de que já deu errado. Ó, o Gasnel falou aqui que foi o Vityugov. Contra quem? Foi contra um chinês, eu não sei contra quem, mas foi ele que fez isso, né? Então, é importante ter esse espírito. Foi contra o Digliri, acho, não foi? Foi uma semifinal. Então foi contra o Jing, então, na semifinal. Não sei se foi contra o Wang Hao, contra o Jing. Não tenho certeza. Não, o pessoal não fez aquele meme lá, expressão do Jing quando está ganho. Expressão do Jing quando está perdido. E daí colocaram o cara lá chorando e cheio de... Foi contra o Jing mesmo. Foi contra o Jing, o Gasnel confirmou aqui. Então, é importante ter espírito de combate, né? Sim. E pra quem é dinâmico, acho que isso é mais natural, assim, né? Esse espírito de combate. Exatamente. Porque você começa a criar problemas pro seu adversário, né? Então, é o que eu falo. Eu me sinto pior estando com um peão a menos numa posição igual, que deve ir para um final, mas que eu vou ter que defender e jogar muito preciso, do que estar com a peça inteira a menos numa posição que eu tenho chance de ganhar. Que o cara tem que acertar todos os lances, que senão eu viro e ganho, como é essa. Sim. E eu quis mostrar essa partida justamente por isso, para mostrar que a pessoa não pode desanimar, ela tem que estar jogando, atenta às oportunidades e mandar bombas para o adversário também, para ele também ter que se explicar e resolver problema. Porque se só você está resolvendo problema, cara, alguma coisa está errada. Sim. Outra coisa também é você que está ganhando, né? Saber que a partida nunca acabou, né? Exatamente. Quando o cara não para o relógio ali e estende a mão, não acabou a partida, né? Então você tem que jogar com a mesma intensidade, com a mesma força e nunca subestimar os planos do seu adversário, né? Exatamente. Daí ele jogou a torre e aqui eu já estou de olho na casa E3, né? Com E6, né? Justo, né? Mandou E5, né? Isso. Torre sacrificando o peão. Então, acho que ele capturou, deixa eu ver. Esse foi um dos momentos mais lindos do jogo. Porque para jogar esse E5, cara, você tem que ver que ele tá jogando torre por F, né? Cara, esse momento foi muito lindo. Porque o E5 ganha se ele não puder jogar torre por peão. Só que ele pode. Uhum. E daí você tem que enxergar como é que ganha, cara. E esse remate aí, pra mim, é um dos mais inesquecíveis. Vamos deixar a galera pensar um pouquinho, então. Você mandou E5 e torre por que por ele não F5. pode? Por que ele não pode comer? Ele comeu, mas por que ele não podia? Você tem que tentar descobrir. O que joga aqui de brancas aqui, né? Como é que você arremata essa posição aqui? Vamos lá, deixar uns 3 minutinhos pra galera pensar aí. Como que mata essa posição?
Jogam as brancas e ganham, né? É. Então você. Mas você viu a combinação assim Eu vi e aí aqui, você cara, tava. essa combinação eu vi quando eu joguei o F5. O Quando eu fui F5. jogar F5, eu já tinha calculado até o bispo por peão, torre F7, E4, come, tudo. Eu já tinha visto toda a sequência aí. Entendi. E agora tem que ver como é que ganha, né? É. Então vamos Ah, lá. e o detalhe é isso, cara, que quando você vai Deixa aqui na posição calcular pra galera pensar. E pode Quando você falar. vai calcular esse tipo de posição, vai fazer um sacrifício, na hora que eu sacrifiquei o cavalo lá atrás, eu já sonhava com coisas assim. Sonhava. Não tinha nem ideia de que ia chegar nessa posição, mas eu sonhava com ideias dessa maneira, que algum dia o bispo podia comer em G7, que algum dia o H podia comer o G7, que algum dia eu ia poder explorar um ataque na última fileira, que algum dia eu podia atacar a torre lá, que ia ficar em A7, sabe? Sei. Esses sonhos assim eu tinha, cara. Agora, nem sempre a gente realiza o É, sonho durante o jogo, né? sim, sim. Tipo o Samuel Fruc Ribeiro lá. mandou um Dama H5 aqui no. Ele percebeu o tema, pelo menos, né? Que é o mate em F8, né? É, Mas o lance é um pouco mais forte, porque tem uns problemas com a defesa, né? Tipo cavalo E6 aqui, né? Então, vou fazer. Não vou jogar os lances aqui, vou só mostrar o cálculo pra vocês. Mas o lance aqui é Dama G4, cara. Dama G4 é incrível, né? Porque tá ameaçando a torre. faz a cravada e ataca o rei. Isso. Quando torre pro F1, um descoberto que parece que vai ganhar a dama, tem torre pro F1. A torre que não tava fazendo nada entra em jogo. Agora não pode jogar dama por G4 porque tem torre F8 mate. E se jogar cavalo E6 como ele jogou, tem dama por E6, né? É, foi lindo, E cara. abandona, né? Então dama Foi lindo. G4. Tomou. Tomou. E Cavalo dama por E6 e esse. dama por E6, né? E sacrifiquei a dama, ele abandonou. É uma coisa curiosa que a gente estava falando aí E de que aqui a gente abandona. pensa em coisa e quer que aconteça. Eu vi a entrevista do Sup depois que ele ganhou do Calce e ele falou isso, que viu 3 lances antes que ia ter a chance de sacrificar a dama com o Calce e ficou torcendo para cair na posição, né? E Sim. muitas vezes, durante o jogo de xadrez, cara, quem é mestre ou grande mestre, ou mestre nacional, ele vê essas possibilidades de entregar a dama, entregar a torre e tal. Só que o adversário não deixa entrar nas linhas legais. As melhores linhas, as melhores variantes normalmente não ocorrem. O problema é Então, quando que o cara, você quer dar mate, mas o cara não deixa, né? nunca é O cara é fácil, cara. chato. Mas quando ocorre, cara, você fica muito feliz. Nossa, Sim, tipo, sim. ó, a hora que eu jogo dama G4, eu respiro assim, aliviado, cara. Que eu levanto do tabuleiro e eu tiro um peso da cabeça, porque eu pensei em abandonar essa partida, cara. Depois que eu levei o C3 ali já, eu já estava mal. Depois que eu sacrifiquei a peça e eu vi que tinha algumas linhas de defesa, eu já estava muito mal. Sim, E daí, sim. de repente, para você ver que você vai ganhar o jogo, cara, é muito legal. É muito, É, ainda muito, mais muito. com um arremate desses, né? É. Que é o Gasneu corrigiu aqui, falou que não foi na semifinal. Ele acabou de pesquisar lá. Foi nas quartas de finais com o Yu Yang, E o Yang. o É, Vitigov. quase acertamos. Erramos só o Ramos, jogo, o dia e o adversário. Mas de não resto, acertamos tá o cara tudo certo. chinês. Pouco preconceituoso aí. Quase que dizendo que chinês é tudo igual, né? Não, não, longe de Cara, falar que isso. coisa. Tá louco. Essa foi uma gafe feia, hein? Sim. Então, mas gostei da partida, cara. É uma partida que mostra um poder de reação gigantesco, né? Sim, sim. E então, para encerrar nossa entrevista, você consegue me seguir aqui no chess.com? Vamos tentar. Vamos lá. Deixa eu, Você me segue deixa eu aqui. Vamos só começar lembrar, aqui nosso só lembrar summon. como é que segue. É só eu. Vamos estragar meu rating aqui, né? Fala a ordem aí que eu tenho que fazer, onde que eu vou para seguir. Tá, você vai na. Pesquisar Não, você não vai pesquisar. Continua no tabuleiro de jogo aí. da análise? Isso. Não, Tá. vai jogar lá onde tem tabuleiro vazio aqui. Como se você fosse abrir uma partida. Jogar? Xadrez ao vivo? Isso, esse Nova partida? jogar. Isso. Aí Isso, na hora que você tá. tá aqui, esse tabuleiro, tem um tabuleiro com a posição inicial, certo?
Peraí. Tá, tem. Beleza, o que você vai fazer agora? Eu vou do lado aí. Ah, tem que mandar a solicitação de amizade pra você primeiro, peraí. Ah, tá. Manda pra mim, se eu fazendo favor, solicitação de amizade. M-Garcete. Mandei solicitação que eu já aceito aqui, aí você vira meu amigo. E aí você pode me seguir. Vai em membros, conectar e manda solicitação de amizade. Sim, beleza de contra-jogo, né, Samuel? Foi. Beleza, adicionei como amigo. Beleza. Ah, chegou aqui. O Gasneu tá falando que a escola Dani de jogar perdido é pra poucos. Galera que não conhece aqui, Dani Dávalos é um cara que nunca abandona. Você pode estar com 500 peças a mais que ele não vai abandonar aqui. Amigo nosso e assim, é incrível como ele vira muita partida perdida, né? Eu acho que se você deixar ele ganhar na abertura, ele vai perder. Eu sou o cara que eu viro muitas partidas também. Eu e o Dani somos campeões nisso. Eu acho que eu viro muita partida também, mas eu mais perco do que viro as partidas, né? Que tô perdido. Bom, deixa eu criar aqui um ritmo de jogo aqui novo. Então o ritmo vai ser 5+5. E aí, com rate, obviamente, para estrear meu rate, né? Então, vamos lá. O Giant não tá ajudando muito. Tá com... O que eu posso fazer aqui para tentar corrigir essa parada? Tá difícil, hein? Como corrigir isso não, mas vamos lá. Bom, conseguiu me seguir? Sim, cliquei em seguir. Isso, beleza. Tem que esperar alguém citar o desafio. O cara não. O cara de 1.300, covardia, né? Pô, 2 ml jogando, cara, tem que ser um cara de pelo menos 1.450. Para equivaler a nossa força. Exatamente. Somar os dois, né? Força dos dois juntos dá 1.450. Dá quase um. Pô, só cagamelinho tá aparecendo. Nada contra, né? Mas a gente precisa de uma partida mais animada. Vamos caçar aqui, né? O ritmo não tá Só não vai favorecendo. o eu entrar, porque daí ele vai saber o que a gente tá pensando. Sim. Deixa eu... Vamos ver. O Gasnel a gente sincronizou bem semana passada. 1.670, dá pra jogar, vai. Jogou um C4 aí. Tá, não começou a partida pra mim aqui. Fala a peça só. Não, mas não começou a partida pra mim, esse que é o problema. Então é só me seguir. Não, eu estou seguindo. Não, mas você tá no tabuleiro? Caramba. Você tem que ir no tabuleiro na área de jogos lá. Sim. E aí tem aqueles... Embaixo do tabuleiro tem um balãozinho, um binóculos e um negócio de amigos, assim, com 2 bonequinhos. Tá, beleza. Aí me acha lá e me segue. Beleza. Tá vendo a partida? Show. Fala aí a peça. Tá, tô vendo. Cavalo F6. Não Perdão, pode. desculpa. Não pode. Só a peça, vamos lá. Tá, peão. Peão, beleza. Ó, pra quem não sabe, eu sou adepto do Gambito Budapeste, então já estragou a abertura que eu sabia. Bispo. Vamos lá. Rei. Rei, boa. Importante, né? Fazer o rock. Peão. Já se foi minha abertura aqui. Peão. Você se vira. Tá. Com algum dos peões você se vira. Eu sei que você sabe alguma coisa aí. Peão. Tá, deixa eu pensar que peão que eu vou jogar agora. Tá, vou jogar com... Peão? Tá. Eu sei que o último que você faria era peão aí. E aí? Cara... Vai ter que ser cavalo. Mas tá feio, eu vou te bater, porque não tava feio. Porque não falou torre antes. Meu Deus! Vai, peão. Peão? Tá, Dani, você vai. Meu Deus. Essa não vai acabar bem, cara. Peão. Tem tudo pra dar errado, cara. Tem. E aí?
Cara, agora eu já nem sei mais o que que eu faço da vida peão. Peão? É, Nossa, tava tudo bonitinho. Nossa, eu vou te matar. Você vai a estragar. vantagem Você aí vai do lado, estragar. Você vai estragar meu ritmo. meu, eu tô olhando a vantagem do lado, tipo, é preta, branca, preta, Não branca, pode, não cada pode. vez. Não, não, desliga isso aí. Não pode olhar a vantagem. Vamos jogar assim. Ninguém não pode olhar, vamos lá. É... Pô, bispo. Bispo? Tá, bispo. É, joguei errado o bispo, né? Não podia ser esse. Tinha que jogar. E É, agora? cavalo. Cavalo. Nossa, você tá com um cara aí muito Meu feio. Deus. Meu Deus. Cada vez que você joga, eu me assusto, cara. Ai, caramba, cavalo. Você jogou certo, jogou só pra fazer o cara avançar o peão e a gente começar a atacar ele aqui, ó. A galera acha que é sem plano, mas não é. Cavalo. É o famoso branco piorado, a galera falando. Cavalo de novo? Cavalo. Tá. É, só faltou jogar o mesmo no mesmo lugar, né? Nossa, a gente vai ser espancado por um cara de 1.600. Não, mas é que de 10 lances também você acertou acho que 2 do que. Você acerta 20% do que eu penso. Eita, levamos um saque aqui. Ai, Peão, né? caramba. E aí? Não, calma aí, bicho. Que agora eu quero. Pô, o cara deu 2 por 1 aí, bicho. Que loucura. Ah, vai ter que ser peão. Vai ter que ser peão e rezar aí pra ver se. É, dama. Torre. Bispo. É, se Tudo não sob, tiver perdido, tudo sob controle aqui, né? cavalo. Tudo sob Acerta controle. um, Matheus. Isso, acerta um, Matheus. Cavalo é bom. O pior é que cavalo é bom. Tá pintando um clima aqui. Ah, tô começando a gostar da posição já. Como diria minha avó, não tá morto quem peleia. É. Acabamos de mostrar um exemplo de superação e vamos abandonar a partida assim? Aqueles melhores do mundo, né? O É, o Jonathan Josh Miller. Bieber. Qualquer um fica desanimado, Tô chateado, voltando! sem motivos pra cantar uma bela canção, mas ele não. Ah, tá pensando, isso é um bom sinal, né? Peraí. Ah, você vai me surrar, mas. Bispo. Justo. É porque eu já tô pensando o que ele vai fazer. É, bispo. Agora eu tenho dúvidas, acho que é isso, né? Cara do céu, agora tem muitas possibilidades. Acho que a gente tá ganho já, né? Pois é, tem. Deve ter como ganhar, né? Vamos por bispo primeiro. É que eu tava pensando em peão também, mas bispo parece justo. Bispo. Então, tamo bem aqui, hein? Quem falou É, que a já tá. gente, quem falou que a gente não tem sincronia nos lances, né? Quem foi que Quando é único, não tem como errar, né? jogou torre? Cara, manda dama aí. Dama, também é bom. Dama? Dama. Tá, deixa eu pensar. Só que vai ter que acertar a casa. Se errar a casa da dama, perdeu, bicho. Tá, vai, vou jogar isso. Isso. Eu acho que é bom, né? É, acho que é bom também. Se não for bom, é ruim. Tem essas duas possibilidades, né? Opa!
Cara, O sonho. bate? Será que é bate? O sonho. Dama, boa. O sonho da criança. Aquele lance que você quer que ele faça, né? Como que é? Dama Dama e dama. e dama. Feliz, Aí, boa. boa. Ganhamos. Muito bom. Mas foi tudo torto, mas foi. Foi errado, mas deu ponto. Não, cara, que remédio, não vamos dar remédio pra ele, não. Já foi difícil ganhar uma. Pra ganhar 0 pontos de rating. Vocês viram que aqui é no contra-jogo. Vamos tem que deixar o cara da corda, o cara tá ganhando, que o cara tá se sentindo que ele já botou o ponto no bolso, você vai lá e arranca a camisa. Passa a rasteira, né? Bom, o jogador bom é melhor sob pressão, a galera tá falando. Glaucio, Isso é verdade. muito obrigado pela sua participação aqui, cara. Foi muito divertido mesmo. Gostei de você vir comentar um pouco da sua vida, sobre seus projetos e tudo mais. Acho que esse valor é importante, né, pra quem tá assistindo e tal. E é isso. Quer deixar um recado pra galera aí? Falar algumas coisas que tá fazendo nas redes sociais aí? Tá voltando ativa no YouTube? Quer gravar vídeos sobre a sua partida com o Calcio em algum momento? De novo? Quer... que você tem de projeto aí de palavra final pra galera? Assim, então, agora que eu voltei para o Paraná e vim morar em Foz, eu tô com a ideia de... Eu voltei a estudar para bolsa, eu quero usar um pouco da minha folga para fazer day trade, mexer no mercado de opções também, mas eu vou... Porque eu sou funcionário público federal, que a minha renda está aí, né? Beleza? Sim. Mas eu quero uma parte do meu tempo voltar para o mercado financeiro, e eu quero continuar com as redes sociais ali, com o xadrez. Eu acho que eu vou parar um pouco de competir agora e vou me dedicar realmente mais para difundir o jogo. Então eu vou continuar com o YouTube, vou continuar com o Twitch, acho que eu vou criar um Facebook, estou sem Facebook, então... Legal. Vou criar um Facebook, vou mexer no Twitter e agora vou me incluir socialmente. Só que infelizmente eu vou ter que abrir mão de fazer os trabalhos voluntários presenciais, mas de qualquer maneira, como eu tive que sair do MS e vir para Foz, acho que a maneira de eu mais conseguir me conectar com o pessoal de MS é através das redes sociais mesmo, diminuindo. Legal. É bom que pelas redes sociais você consegue atingir muita gente, né? Por exemplo, tipo, eu faço os vídeos do ABC do xadrez lá e eu sinto que eu posso ajudar algumas pessoas que são iniciantes. E eu tenho um público um pouco maior, né? Do que se eu fosse pessoa a pessoa e tudo mais. Então é isso. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês, foi muito gratificante. Valeu, Glaucio, tá convidado para vir outras vezes no canal. Vamos mandar vocês pro Ayrton Fortitude agora. E